Oi, gente! Como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem, não é? Começamos aí 2021, já passaram alguns dias e agora o nosso canal vai mudar um pouquinho, né? Antes a gente falava só de edição, falava só de foto, mas fotografia envolve muito mais coisa do que isso, envolve histórias, envolve pessoas, né? E nós vamos começar falando sobre a nossa história, né? Vamos falar para vocês um pouquinho de como que nós viemos parar na fotografia. E a Isabela, que quase nunca apareceu, agora ela vai aparecer mais no canal aqui, pessoal. Nós estamos mudando todo esse ambiente aqui para o canal daqui. Com o tempo, com os episódios que vão aparecendo, vocês vão notar que vai mudar bastante coisa aqui, o setup também vai mudar bastante. Para quê? Para nós trazermos, além da fotografia para vocês, trazemos mais coisas. Lembrando que não são só termos técnicos, mas vamos falar também de pessoas, porque não é só a câmera que faz, tem a pessoa atrás dela, e no caso aqui, eu e a Isabela. Tá, pessoal? Então, bora lá, vamos começar a falar aí da nossa história. Bom, pessoal, tudo começou, não, peraí, o quê? A gente sempre teve. Tá. Bom, pessoal, a gente sempre gostou de fotografia, eu e ela, sempre gostamos de fotografia, Eu sempre tive uma câmera. Eu lembro que a minha primeira câmera que eu comprei foi de uma marca chamada Mirage. Nossa Deus, muito antiga. E eu lembro que na época estava em alta uma câmera chamada TechPix. E eu resolvi, Quem nunca teve uma TechPix, E na época eu fui para o Rio de Janeiro e comprei essa câmera, uma Mirage. Ela tinha 5 megapixels na época, era muita coisa. E com o tempo foi passando, eu sempre tive uma câmera, sempre gostei, mas nunca me atentei para a fotografia em si, porque eu gostava mais de informática, computador, Então foi quando eu fui fazer um curso técnico, e a Isabela também foi fazer. Eu estudava numa cidade aqui vizinha, e a Isabela estudava aqui, e a gente começou a estudar informática. Então os dois faziam a mesma coisa, literalmente gostavam da mesma coisa. Só que a Isabela começou a fazer um curso de design Gráfico. Isso, design gráfico na época. E você ganhou uma câmera, Aí lá eu comecei a mexer, porque o design gráfico envolve Photoshop, Corel, E nisso daí ela ganhou da tia dela uma câmera. E a gente tem até a câmera para mostrar para vocês. Mostra aí para eles a câmera. Olympus. É uma Olympus PowerShot, aquela do zoom, 36 vezes, E com essa câmera, ela começou a sempre fotografar, Porque era quantos megapixels que tinha essa câmera aí? 36? Não, 36 é o zoom, Eu acho que ela tinha 12 megapixels, eu acho. É 12 megapixels, mais ou menos. É 14 megapixels, pessoal. Então, para quem tinha uma câmera de 5 megapixels, 8 megapixels, 14 era bastante coisa. E a Isabela começou, a fazer fotos aí para família, fotos aleatórias. Eu fiz um ensaio da minha tia, que ela estava grávida. Aí eu peguei e postei assim no Facebook, sem intenção nenhuma, de ser fotógrafa. Aí postei, todo mundo gostou, teve muito comentário, compartilhamento. Aí chegaram algumas mensagens no Messenger, perguntando quanto que eu cobrava. Aí eu fiquei assim, o quê? O pessoal gostou das fotos. Aí eu falei, Daniela, e agora? Aí tá. Aí fomos e fizemos um ensaio, Eu fiz sozinho o ensaio. Na época eu não me atentei para isso na época. Na época só a Isabela que começou a fazer nas fotos. Eu não tava mexendo em nada, por enquanto. Eu só tava, na época, para vocês terem uma noção, eu tinha acabado de formar, a gente já estava casado, e a gente, ela começou com fotografia e eu comecei com informática. Eu tinha montado até uma pequena empresinha, um MEI, para mexer com suporte técnico e tal. E ela começou a fotografar, e aí foi que apareceu aquele aniversário, Sim, aí eu fiz um aniversário de pessoas próximas aqui, do bairro, e postei também. Aí o pessoal gostou.
Aí veio uma pessoa querendo casamento, né? E uns 15 anos. É um casamento com 15 anos. Aí eu falei, Daniel, não dá pra pegar. Porque assim, até o aniversário eu peguei. Mas foi muito difícil assim, né? Porque não era uma câmera tão... Não era não. Não era nada. Aí eu falei com o Daniel, não vou pegar, porque não tem condição, não sou fotógrafo e tal. Aí o Daniel falou... Eu falei assim, vamos comprar uma câmera? Vamos comprar uma câmera? Eu gosto de... porque tipo assim, eu já tava mexendo na minha parte de informática, então eu falei, poxa, por que não ela não ter também a parte dela? Que a gente trabalhava na mesma empresa também, né? A gente trabalhava na mesma empresa e tipo assim, a gente queria também fazer o que gosta. Então eu já tava fazendo também o que eu gostava, eu falei, por que não ela não fazer o que gosta? Então foi aí que a gente comprou a nossa primeira câmera, né? A gente comprou com um kit, que foi uma T5i, né? A gente comprou uma T5i com uma lente 18-55. E pra vocês terem uma noção, a cartão de memória a gente usou do celular, né? A gente pegou um cartão de 32, aquele micro, colocamos no adaptador e começamos a usar. E foi aí que você fez um ensaio do seu primo. Foi o ensaio do seu primo e foi tipo assim, a gente começou numa época, foi na época dos namorados, né? Ia ser dia dos namorados, então a gente começou a postar algumas coisas e começou a aparecer, né? Bastante casais querendo fazer ensaio. E tipo assim, a gente não tinha noção, né? Até então só a Isabela estava fazendo. Só que aí eu vi que estava sendo um pouco difícil, um pouco puxado, por a gente trabalhar em 2 lugares também, ter esse negócio também de hall, a gente não sabia o que era hall nem nada, e por eu ser muito... a gente não sabia nada, então por eu ser muito ligado à informática, que eu peguei e fiz, vou ajudar a Isabela editar. Então aí eu baixei aquele Piratex do Lightroom na época, eu não tinha noção muito do que eu estava fazendo. Eu já conheci o Photoshop, né? Só que eu não conhecia a fundo. Eu já dei aula básica, né? Na época, porque eu trabalhei num lugar que dava cursos profissionalizantes, então o básico, eu entendo que hoje em dia que é o básico que eu sabia, né? Dava para me fazer alguma coisa. E aí foi quando eu falei com a Isabela, vamos fazer o seguinte, eu vou te ajudar, né? Eu larguei lá o que eu estava fazendo, eu larguei a questão da informática e falei, vou ajudar a Isabela, porque eu gostava também de fotografia, eu sempre gostei, então eu falei, por que não? Foi aí que a gente começou a entender um pouquinho do que era edição, do que era RAW, descobrimos que fazia foto em RAW, que a gente só estava fotografando em JPEG, né? E eu descobri um mundo novo dos presets, né? E comprou muito preset. Muito preset. Nossa Deus, gente, foi muito preset, tá? E aí foi indo com o tempo, a gente começou a entender o que era lente clara, o que era lente escura, não é? A gente já chegou com a Canon, porque indicaram pra gente na época a Canon, não é? E a gente começou a usar a Canon. A gente não tinha noção assim de muita coisa. E eu comecei a estudar, eu comecei a pesquisar, a gente começou a pesquisar, né? E a gente comprou a segunda câmera, foi 3 meses depois, né? Foi. A gente comprou. A gente fez muito sucesso assim no começo, né? Aí todo mundo queria, todo mundo fazia muito ensaio, a gente fazia bem baratinho, porque a gente não conhecia, né? Eu pegava até foto da internet, levava foto da internet pro pessoal, vamos fazer essa pose, porque a gente tinha noção muito das coisas. Aí depois a gente foi comprando curso, foi aprofundando em questão de pose, de edição, de tudo, né? E foi assim. E o mais interessante, pessoal, é que a Isabela fazia também, na época, era a logo do Facebook, a gente não tinha Instagram profissional ainda, era só o Facebook, era Isabela Design Gráfico. Era design e fotografia, era só a Isabela. E quando eu decidi ajudar ela, a gente mudou para Isabela e Daniel. Eu falei assim, depois a gente bola um nome se der certo, né? Depois a gente faz põe uma logo, faz um slogan, alguma coisa, se der certo. Só que aí o tempo foi passando e pegou Isabela e Daniel. Pegou, não tinha como trocar. Eu falei, já era, agora não tem como trocar. Porque tudo era Isabela e Daniel, Isabela e Daniel, Isabela e Daniel. Então a gente como é que fala? A gente não teve controle sobre isso, por isso ficou Isabela e Daniel. Ela fazia logo, você fazia logo para bastante pessoas, porque ela tinha curso de design, então ela fazia as logos e eu mexia com Photoshop. Só que com o tempo, o que aconteceu, pessoal? Eu falo assim, a gente tem que ser sempre pé no chão, não é?
E a gente sempre foi pé no chão, mas é tipo assim, ser pé no chão, mas se você for entrar, não é, para fazer alguma coisa na sua vida, entre 100%, não é? Dê 100% daquilo para dar certo, não é? Por que eu falo isso? Porque quando a gente começou a mexer na fotografia, a gente se doou 100% para a fotografia, não é? Não que a gente não dava, não dava conta dos nossos outros afazeres, né, que a gente tinha na empresa que a gente trabalhava, não, a gente dava conta sim, mas a gente também se doou em 100%. No entanto que 3 meses depois a gente já estava comprando uma outra câmera, porque a gente ia começar a entrar no mundo dos casamentos, e a gente morria de medo, né? Foi até uma amiga nossa que a gente fez o primeiro casamento, né? Que até então era só ensaio e aniversário, mas casamento é uma coisa mais séria. E foi aí, né? Eu vou falar alguns nomes aqui, tá? Eu vou falar alguns nomes aqui, porque eu acho que é de suma importância, porque foi de suma importância pra gente, e esse vídeo pode servir para você que está querendo entrar no mundo da fotografia, não só no mundo da fotografia, porque foi uma mudança radical para nós dois. Nós dois trabalhávamos numa empresa e começou de acordo com a gente ia mergulhando, aprofundando, a gente ia, modificando a nossa vida, né? Porque os nossos finais de semana, a gente começou a não ter mais final de semana. E o que acontece? Até que eu conheci um fotógrafo, né, na internet, eu olhei assim e falei assim, poxa vida, olha só, Isabela, eu chamei a Isabela e falei, nossa, Isabela, olha só, que legal esse fotógrafo aqui, olha só as fotos que ele faz. Porque assim, eu olhava a foto que o cara fazia e eu falava que era impossível chegar nesse resultado. Era impossível chegar nesse resultado. E eu falava assim, nossa, Isabela, não tem como a gente chegar nesse resultado. Ah, vamos fazer um curso com ele? Vamos, a gente fez um curso online, né? Você lembra? Foi online. Foi online. E o nome dele é Rodolfo Santos, fotógrafo. Ele é um fotógrafo de casamento. Tá? Eu admiro ele até hoje, porque foi através dele que a minha fotografia deu um salto, assim, gigantesco. E quando a gente começou a fazer o curso VIP com ele, mudou, não é? Mudou a nossa fotografia. E eu lembro que eu falei com a Isabela assim, Isabela, eu preciso dar um jeito de fazer um curso presencial com esse cara, eu preciso conhecer esse mundo. E em março, né? A gente foi para São Paulo, foi 1º de março. Foi. Era Sorocaba e tinha... Muito longe. Muito longe, gente. 12 horas, 13 horas, dependendo de distância. E eu precisava conhecer um mundo novo. Eu precisava ver se era isso que a gente queria mesmo e tal. E a gente foi num congresso em Sorocaba. E quando eu cheguei lá, a gente ficou doido, né? A gente tipo assim, a gente não conhecia nada direito. A gente viu que a gente não conhecia nada de fotografia. E a gente tinha que estudar muito, muito mesmo. E eu sempre fui um cara que gostou muito de tecnologia, e fotografia é tecnologia. É criatividade, é inspiração, mas é tecnologia, é técnica em si também. Então foi aí que a gente começou a pensar, vamos fazer curso, e foi aí que eu comecei a mergulhar de cabeça. Olha só, presta atenção, eu resolvi ajudar ela, e para vocês terem uma noção, eu tomei a frente do negócio. E eu fui o primeiro que saiu da empresa na época, porque começamos a não dar conta. A Isabela continuou na empresa, porque eu pensei assim, se não der certo, eu arrumo um serviço, mas ela vai ficar mais segura lá. E aí eu saí primeiro, e o que eu fiz? Eu peguei toda a grana do acerto na época que eu recebi, né? E eu fui fazer fiz curso, faz curso e compra equipamento aqui, faz curso, compra equipamento ali. O primeiro curso eu lembro que eu até te mandei uma mensagem, né? Que eu te mostrei a foto direto da câmera, foi uma 80D, era uma 80D que a gente usava. E a foto, né? Tipo assim, era surreal, porque era técnica, era coisas diferentes. Então foram coisas que foram mudando, né? Na nossa fotografia foi tipo assim, a cada curso que fazia, porque eu peguei e comecei a ir. Falei assim, eu volto e passo para você. E foi aí que a gente começou, não é, a despontar, porque o conhecimento, gente, é algo muito valioso, tá? O conhecimento é algo muito valioso, e a gente procurou colocar o conhecimento na frente, porque é muito difícil a gente não entender, não saber o que fazer na hora de pegar uma câmera, não é? Às vezes está dando muito ruído e a gente não entender que tem que abaixar a velocidade, ou que o flash em baixa velocidade congela a foto. A gente não entendia nada disso, então foi com técnicas e mais técnicas que a gente foi aprendendo, e a gente estuda até hoje, né? A gente faz curso até hoje, pessoal. Tá? A gente
dá curso de fotografia, mas a gente também aprende também, a gente também procura sempre, não é, tá querendo aprender mais e mais, tá? Porque conhecimento nunca é demais. E foi assim, pessoal, que a gente foi crescendo. Depois de um tempo, não é, começou a eu sozinho não dar conta mais, e a Isabela teve que sair, né, da empresa na época. Ela saiu e a gente, hoje em dia, a gente vive de fotografia, né? 100%, pessoal, a gente respira fotografia o dia inteiro. Eu tô aqui, a gente está aqui fazendo vídeo, aqui a tela aqui do computador está aqui do lado aqui, não é? Para quê? Para não fazer edição, para não poder colocar alguma edição nova, estudar alguma edição nova, procurar algo novo, trazer algo novo para cliente e para aluno, né? A Isabela ela é bem quietinha, né? Mas com o tempo ela vai aparecer mais aqui, né? E a gente começou, e eu falei com a Isabela, poxa, a gente construiu, né, uma história assim, muito rápida e com pouco tempo, né? A gente procurou, porque assim, conhecimento, gente, vamos supor que você levaria um ano para você aprender algo, e às vezes você fazendo um curso, você acelera aquele um ano, entendeu? E foi assim que a gente conseguiu despontar, estudando, tá? A gente sempre procurou estudar, a gente se doou 100%, tá? Um dia eu ouvi uma frase de um curso que eu estava fazendo, e era até o professor, que é o Rafael Ferreira, na época. Ele estava falando que a gente tem que se doar 100% naquilo que a gente vai fazer, independente se for fotografia, se for arquitetura, não é? Se for paisagismo, independente do serviço que você vai fazer, você gosta, se doa 100%, né? Para você ver aonde você consegue chegar, porque a gente está aqui como exemplo. Às vezes você está aí tentando, pensando se vai fazer ou não, não é? E está aí a nossa história, né? De como a gente começou na fotografia, de como que a nossa vida foi mudando aos poucos. Lembrando que a gente sempre foi pé no chão, tá? Foi quando começou quando a gente não conseguia mais dar conta, não é? De trabalhar durante a semana, editar foto durante a semana e final de semana fazer ensaio e foto, aí eu fui sair. Aí depois foi a Isabela e assim por diante. Então a gente não está falando para você pegar e sair do seu trabalho, tá? A gente está contando a nossa história para mostrar que a gente sempre foi pé no chão, tá? Começou a melhorar, ficou a um ponto que não dava para conciliar o trabalho que a gente tinha com o que a gente gostava de fazer. Aí eu fui sair, tá? Hoje em dia eu falo que a gente é apaixonado pela fotografia pelo simples fato da gente respirar ela o dia inteiro. A gente fica o dia inteiro falando de foto, tá? É praticamente o dia inteiro, tá? É até difícil um dia que a gente não fala de fotografia, né? E com o tempo a gente foi adaptando as coisas. Com o tempo foi aparecendo maquinário, com o tempo a gente foi arrumando ajudante, com o tempo a gente foi arrumando o computador para editar foto. Então é todo um processo, né, que a gente foi desenvolvendo, foi aprendendo. A gente não chegou sabendo nada, tá? A gente chegou sem saber nada, tá? Mas hoje em dia o pouco que a gente sabe, a gente consegue entregar um trabalho bacana para as pessoas. E foi assim, pessoal, a nossa história. Tudo foi por causa dela, né? Porque assim, se fosse eu ia ficar na informática. Mas só que eu resolvi ajudar ela, né? E foi aí que tudo começou. Então, pessoal, às vezes você tem um diamante dentro de casa, você não sabe, né? No meu caso, foi que eu resolvi ajudar o diamante a ser lapidado. E foi aí que as coisas começaram a fluir. Então, pessoal, essa é a nossa história. Espero que vocês tenham gostado, né? Se você curtiu a nossa história, se você gostou, deixa o seu like aqui, fala, não é? O que mais vocês querem ver sobre a gente aqui no canal, tá bom? Se vocês querem ver mais a Isabela falando também, tá? E vamos que vamos, até o próximo vídeo.